Boa noite. Tudo bem, pessoal? Nós vamos começar mais uma live do programa Aqua UFTM. O programa Aqua, que é um programa de extensão da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ele já existe há 9 anos e é coordenado por mim, Aline Dessupoio. Nós temos vários bolsistas, vários alunos envolvidos, né, que oferecem aí para a comunidade aulas de natação e hidroginástica. E para hoje a gente está trazendo uma temática que é a natação para adultos e idosos, que é bem pouco, né, explorada nos cursos, até mesmo nas lives que estão tendo aí nesse período de quarentena. A gente pouco vê falar sobre esse público que muitas vezes vem para a natação não só, né, para a questão de saúde, mas também para a aprendizagem dos nados. E muitas vezes a gente tem dificuldade para trabalhar, para encontrar material, né, de como facilitar a aprendizagem dos adultos e idosos. Enquanto o pessoal vai entrando, né, vou ver se a professora Josária já está aí online para a gente poder convidá-la para começar aí esse bate-papo. Já mando um beijo aí para todo mundo, o pessoal do Aqua, os Aqua de coração que já saíram, Marcos, que foi meu aluno, tia Denise, que foi minha professora de natação. Então, espero aí que a gente possa aprender um pouquinho mais aí com a Josária. Inícios, pessoal que está aí, né, acompanhando nossas lives. Boa noite, Josária, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Boa noite, pessoal. Josária, muito obrigada, né, pelo aceite aí do convite para vir conversar com a gente um pouquinho, dividir um pouco aí da sua experiência, do seu conhecimento aí na área da natação, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, é uma honra receber um convite de você, Aline. Você é uma referência para a gente aqui na UFJF, na natação, né? Eu não tive o prazer de ter aula com você, mas o Marcos teve, e eu fiquei muito feliz com o convite. Então, a gente tem acompanhado, né, bastante as suas postagens no Instagram, os meus alunos, né, vira e mexe, comentam, né, e como a gente achou bastante pertinente, né, o seu olhar para a natação, bem de encontro ao que a gente acredita aqui no programa Aqua, né, não poderia deixar de ter esse momento aí com você, tá, Ah, que legal, pessoal? fico muito feliz. A Josária, então, né, que vai conversar com a gente hoje, ela é doutora em saúde pela UFJF, né, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu também me formei. Ela é mestre em Educação Física, também pela UFJF, bacharel e licenciada em Educação Física na UFJF. Atualmente, ela é professora de natação do curso de licenciatura em Educação Física na modalidade à distância, na UFJF, e também membro do Núcleo de Pesquisa em Inclusão, Movimento e Ensino à Distância, também lá na UFJF. Né? Então, é um prazer também ver, né, uma prata da casa, né, uma instituição que eu tenho muito carinho, que eu devo muito, né, a toda a minha formação, tá agora, né, numa nova geração aí para a gente poder conversar mais sobre a natação. Ah, que legal. Bom, pessoal, então assim, a gente tem, né, um roteiro aqui, uma temática para a gente poder trabalhar, que como eu falei inicialmente aqui na live, esse público adulto, idoso, é muito pouco explorado na literatura, né? Nos cursos, a gente pouco encontra cursos direcionados, a maioria, né, são voltados para natação infantil, para natação para bebês ou para natação competitiva, né? E falta, né, essa preparação, esse embasamento maior quando a gente pega o público adulto e idoso que vem para a academia aprender a nadar. Né? A gente percebe algumas nuances, algumas coisas que são bastante característicos dessa idade e que muitas vezes, né, para os profissionais que estão começando, a gente tem dificuldade mesmo de encontrar determinadas soluções para que essa aprendizagem seja facilitada. Né? Então, ô Josário, eu começo te perguntando, né, por que que os adultos e idosos, assim, em geral, a gente sabe que tem algumas exceções, mas por que que a maioria deles tem uma certa dificuldade para aprender a nadar quando a gente compara, né, com as crianças e os adolescentes?
É como você acabou de dizer, realmente o volume de trabalhos dentro da aprendizagem motora para adultos mais velhos, né, e idosos, ele é muito menor quando comparado aos jovens e às crianças, né? Mas ainda assim existem algumas questões que a gente pode explorar, né? Quando a gente pensa em aprendizagem motora, principalmente primeiramente a gente tem que entender como que ocorre essa dinâmica do processo ensino-aprendizagem, né? Então ela tem início com uma meta, essa meta pode ser uma tarefa, por exemplo. Em seguida, o professor ele dá instruções ao aluno sobre como, o que ele vai fazer e como ele vai fazer. O aluno processa essa informação. Dentro desse momento de processamento de informações, ele vai identificar os estímulos, né, tanto externos, fora do corpo, quanto internos, vai selecionar uma resposta adequada e programar essa resposta. E, enfim, executar esse movimento, né? Tanto durante o momento que ele está executando, quanto após, ele vai receber informações sensoriais sobre esse movimento, que é o feedback intrínseco, né, dele mesmo, e o extrínseco, que vem do professor, principalmente, de um cronômetro, de alguma fonte externa. Então, ele terminou esse processo, ele compara o que ele fez, né, a partir de todas essas informações sensoriais, com aquilo que ele queria fazer, que é a meta, né? Na medida em que ele vai tendo ciência desses erros, ele elabora mais uma outra resposta numa próxima tentativa, vamos dizer assim, e na medida que ele vai praticando, ele vai reduzindo essa discrepância entre o que ele queria fazer e o que ele fez, né? O processo ensino-aprendizagem acontece mais ou menos dessa forma. E por que no idoso essa aprendizagem ela é mais demorada, ela requer mais prática do que em pessoas mais jovens? Porque dentro dessa dinâmica, vários pontos estão comprometidos em função do envelhecimento. Por exemplo, o processamento de informações no idoso, ele é lentificado, né? Ele tem dificuldade de fazer essa leitura do ambiente, de selecionar uma resposta em função de questões de memória, que ele tem a memória reduzida. Ele tem dificuldade de executar esse movimento é mais lento, né? E também decorrente de questões físicas, né? Comprometimentos mesmo nas capacidades físicas, menor resistência, menor força, menor mobilidade, né? Todas essas questões físicas relacionadas ao envelhecimento. E também nas questões sensoriais. Ele tem dificuldade de perceber essas informações, né? Normalmente tem comprometimento de visão, de propriocepção. Então, todo esse processo todo, ele está comprometido durante o envelhecimento. O que culmina, né, nessa necessidade de mais prática para que ele consiga aprender uma habilidade. O que ele vai aprender, mas vai demorar mais tempo, né? E a gente vê que essas limitações, assim, quando a gente compara, né, o nado de uma pessoa que aprendeu a nadar, né, na idade adulta, idoso, é um nado um pouco diferenciado, né? É um movimento, às vezes, mais retraído, mais tenso, né? Não tem aquela fluidez que a gente vê, né, os adolescentes e as crianças, né, na aprendizagem, né? E parece que faz um esforço até maior para poder, né, se deslocar ali no meio. Sim. E dentre, né, a gente, né, você já tocou nessa situação deles terem mais dificuldade, a seu ver, quais seriam os conteúdos, né, que são mais complexos, que eles apresentam um pouco mais de dificuldade para poder aprender e que provavelmente a gente vai ter que buscar estratégias, né, mais variadas, mais objetivas para que eles alcancem. Quanto mais complexa for a atividade, quanto maior mais segmentos envolvidos, uma sequência de movimentos maior será a dificuldade em relação ao jovem. Tarefas simples, eles aprendem de uma forma muito semelhante. Mas as complexas, como os esportes e a natação, uma habilidade altamente complexa, né, e organizada, então ela envolve vários componentes, e esses componentes estão em interação, né, isso para o idoso é muito difícil.
E se a gente for pensar o parte a parte ali, a respiração, a pernada, a abraçada, o que que você considera que, né, teria ali uma maior dificuldade para ele aprender? Onde que ele acaba gastando mais tempo, né, para poder evoluir, digamos assim? Na coordenação de todos os movimentos, eu acredito. Uhum. Né, de juntar tudo isso. Eu acho que é mais fácil para eles. Quando ele está numa prática fracionada, acho que ele ainda consegue executar de uma forma mais fácil. Mas na hora de coordenar tudo isso, né, que envolver sequências, assim, acho que é mais difícil para eles. Sim. No caso, né, desse aluno, a gente tem alguns alunos que chegam, inclusive, com medo, né? Nós fizemos até uma pesquisa há um tempo atrás, né? Foi a orientação de um TCC sobre a questão do medo, né, na natação. E nós investigamos justamente idosos e jovens e adultos, e nós percebemos, né, que o medo principal ele vem da questão da imersão, né, dos saltos e de traumas, né, que já antecederam ali aquela aula de natação. E aí a gente acaba gastando um tempo a mais, né, com essa questão de suprir, de vencer esse medo, né, até chegar à prática propriamente dita, né. E aí, como que você acha que seria, né, essa questão do aluno que já está ali há muito tempo, né, a gente já esgotou os educativos de adaptação a meio líquido e ainda assim ele tem dificuldade com a imersão, né? Que tipo de estratégia você acha que a gente poderia estar abordando nesses casos? O idoso, ele é mais cauteloso, né, com relação às habilidades, ele tem mais medo, mais ansiedade com relação a isso, e principalmente aquilo que envolve equilíbrio. E como a natação tem Uhum. essa questão de traumas, às vezes nem por eles mesmos ter passado em uma situação complicada na água, mas até pelos pais mesmo que vão trazendo essas. Toda a família ali de medo, 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 eles vão incutindo aquilo, né? Acho que é bem improvável que alguém consiga aprender a nadar se não tiver adaptado e relaxado na água, né? Se ele não conseguir dominar o seu corpo dentro da água. Então, acho que a estratégia é trabalhar esse relaxamento, essa adaptação, né? E eu imagino que não seja o caso aí, mas eu acho que muitas das vezes o adulto e o idoso, quando chega para nadar, os professores tendem a adiantar um pouco esse processo, até pela ansiedade mesmo do adulto de aprender, né, de evoluir mais rápido, e acaba não trabalhando devidamente essa adaptação, né, de realmente vivenciar, de antes mesmo de começar a pensar em aprender os nados, trabalhar flutuação, né, equilíbrio, postura na água, é isso que vai fazer com que ele se sinta mais relaxado. E também a confiança, né, no Sim. profissional. Eu acho que ele tem que se sentir acolhido, respeitado dentro do seu processo. Todo o processo dele tem que ser muito valorizado, todas as conquistas, para fortalecer esse sentimento de competência. Né? Acho que isso reduz um pouco da ansiedade dele. É que eu acho até, né, você tocou num ponto, muitas vezes a ansiedade é nossa enquanto professor, né? É, O tempo é do aluno, né? Vai ter aquele é, aluno que com 2 semanas já está super adaptado e evolui bem, mas vai ter outros que vão ser meses, né? Até que é. ele coloque o rosto na água, né? Que ele faça uma flutuação de maneira mais relaxada, mais, né, confiante. E muitas vezes a gente é que sente essa ansiedade de, nossa, não é possível, o aluno já está ali 2 meses e ele ainda não consegue, né, fazer determinado conteúdo. Né? Então, eu acredito que a gente tenha, né, que ter uma calma, né, pisar no freio e se preocupar com esse Sim. início mesmo, né, não pular etapas. Sim, e entender que a adaptação ela ocorre para todo mundo, né? Não independe da idade. Né? A adaptação do Sim, bebê é a adaptação do iniciante em qualquer situação. E é crucial no processo de aprendizagem dos nados. Né? Se não tiver adaptado, ali para frente nada vai não funcionar. evolui, Não. né? É.
E quais são o Denner, né? Até mandar um abraço para ele aí, ele é nosso técnico desportivo lá na universidade, e ele está perguntando, né, quais seriam as melhores estratégias metodológicas para trabalhar com o público adulto e idoso, né? Quais são os métodos mais indicados? Então, os estudos em geral mostram que não difere em termos de estratégias metodológicas para adultos e para idosos, não. Parece que funciona da mesma forma, né? O que funciona para o adulto tem que funcionar para o idoso. Em termos de organização da prática, né? Fracionar, né, a habilidade, né? Aprender por partes, vamos dizer assim. Traz benefícios na iniciação, né? Simplificar, fazer com que ele tenha sucesso naquelas atividades que ele está praticando mais cedo. Acho que traz benefício. A simplificação também é muito importante, né? Utilizar materiais que possam simplificar esse processo de ensino-aprendizagem, né? Com nadadeiras, flutuadores, snorkel, traz muitos benefícios para a aprendizagem. Do ponto de vista de feedback, né, fornecer feedback em frequência moderada é importante. No momento em que o aluno já tem uma condição de decidir, é importante que ele decida um momento que ele precisa do feedback, né? Isso traz benefícios para a aprendizagem. Também traz benefícios se você fornecer feedbacks após tentativas que foram bem-sucedidas, né, para a aprendizagem. Em termos de instruções, né, fornecer frases curtas, dar dicas de aprendizagem, ressaltando pontos mais importantes da tarefa, para não sobrecarregar, né, a capacidade cognitiva. Ressaltar o potencial de aprendizagem daquela habilidade, porque o idoso ele tende a achar que o desenvolvimento da habilidade é uma condição inata, né? Que só vai aprender se for jovem ou se já tiver aptidão para aquilo. Então, o professor, exatamente. Se o professor fornecer instruções dizendo no potencial que ele tem para aprender, que todos podem aprender, que a prática que é uma condição essencial, isso traz benefícios também. Com relação aos estilos de ensino, eu acredito que o estilo de ensino indireto ele traz mais benefícios, né? Dá ao aluno autonomia para decidir, né? Dá possibilidades para que ele possa experimentar várias formas de executar uma atividade, né? Com o mesmo objetivo. Acho que isso traz importantes, melhora muito a aprendizagem. De feedback, instrução, organização da prática, estilo de ensino. Acho que é mais ou menos por aí. E eu vejo também, assim, muitas vezes a gente colocar na aula alguns momentos em que ele vai experimentar o nado, né, completo, digamos assim. Sim, isso é muito né? Porque importante. seria uma forma, porque ele fica ansioso em perceber, em vivenciar aquele movimento, né? No caso do crawl, de rodar o braço, bater a perna, tentar fazer uma respiração, por mais que a gente saiba que não vai sair na técnica correta, que talvez ele consiga fazer numa metragem muito pequena, que seja 10 metros, 15 metros, mas essa vivência, talvez em termos motivadores, né, surte também um efeito interessante, né, porque senão ele fica, e eu vejo que às vezes ele fica constrangido, né, mas ele tá lá com a pranchinha batendo a perna, né, ele associa isso a algo de, eu não sei, e tá vendo o outro do lado que já nada os 4 nados. Então a gente vê, por serem turmas heterogêneas, situações como essa também, né, Josária? Sim. Na verdade, a natação, ela se beneficia muito da prática pelo todo, porque ela depende dessa organização dos componentes, né? Então não adianta você aprender tudo de forma isolada se não houver essa junção de uma forma ótima, vamos dizer assim, né? Que a gente não pode entender que a soma das partes é o todo, né, na natação, né? Porque não, porque envolve coordenação entre esses movimentos. Mas quando, no momento assim de iniciação, em que há uma certa dificuldade de entender ainda esse movimento, a prática por partes, ela traz benefícios,
né? Principalmente uma prática por partes progressiva, né? Em que você vai incorporando, na medida em que ele vai aprendendo determinado movimento, você vai incorporando. Mas sempre dá, sim, essa possibilidade de executar o todo, que é o principal, né? E para executar o todo, pode utilizar métodos de simplificação, né? Uhum. Utilizar, por exemplo, às vezes uma nadadeira, um snorkel, dependendo da dificuldade que o aluno tiver, né? Apresentar. Isso. Uhum, Chegou uma pergunta aqui do Otávio, ele está uhum. questionando, aliás, ele está contando, né, que tem um aluno que realiza a imersão, que ele chama de submarino, sem problemas, porém, quando ele vai realizar a pernada do nado crawl na superfície, ele não consegue soltar a prancha. Né? Qual seria a estratégia para poder tirar esse medo? Quando ele vai executar a pernada na superfície, ele não consegue tirar a prancha. É como se ele tivesse uma certa facilidade para imersão, mas em compensação ele não consegue, né, soltar a prancha na hora que ele está fazendo a pernada do crawl. É porque, na verdade, a resistência é diferente, né? Quando você está submerso e está na superfície, ele deve se sentir mais desequilibrado, provavelmente, na superfície, né? Eu acredito até, não sei se você vai concordar, mas um fundamento que pouco se trabalha, acho que não só na natação para adultos, mas também com as crianças, é a questão de mudança de decúbito, né? Então, a gente tem muito aluno com medo, que o medo dele ele deita, né? Ele fica em decúbito ventral, mas o problema é que ele não sabe voltar e ficar em pé. Né? Então, trabalhar essa troca do decúbito, né, ventral para a posição vertical, ela é muito importante, principalmente nesses alunos que têm medo. Que talvez o medo dele não seja colocar o rosto na água necessariamente, mas quando ele está Não, com a prancha, ele tem um apoio para conseguir ficar de pé. Sem a é. prancha, ele perde esse equilíbrio. Né? Não sei se é a situação aí do aluno do Otávio, mas é algo que eu tenho percebido bastante, que quase professor nenhum trabalha, né, esse retorno, não ensina para o aluno, né, e aí eu percebo que para aqueles que têm medo, isso é bastante recorrente. Na verdade, essas competências, elas são essenciais, né? Elas precisam vir antes do desenvolvimento dos nados, que é flutuação, mudar de decúbito, mudar de direção, né? Posturas Uhum. estáticas e dinâmicas. Então, acaba que quando você pula de alguma forma, alguma etapa, chega lá na frente, aquilo faz falta, né? Aí Sim, o aluno não consegue. Aí você tem que dar um passo atrás, né? Voltar numa habilidade que é fundamental para que ele consiga evoluir. evoluir, né? E até linkando a isso, né, o Denner fez uma pergunta também sobre a questão da presença do professor dentro d'água. Eu acredito que, assim, muitas vezes é importante, mas nessa questão do medo, às vezes a gente maqueia, né? Porque enquanto a gente está ali dentro d'água, o aluno está seguro, né? Você consegue ajudá-lo a ficar de pé ou a deitar, mas em contrapartida, quando eu saio da água, se esse aluno não aprendeu a fazer sozinho, né? Se eu não dei autonomia para ele, a presença do medo, ela volta normalmente, né? Tem que trabalhar essa transferência, né? Não tem como. Eu acho, também concordo. Acho que no início pode ser necessário, mas tem que dar autonomia, né? E até teve um comentário aqui da Denise, né, a tia Denise para mim, que diz, né, que essa questão do trabalho de segurança que é muito importante, né? A partir do momento que esse aluno que tem medo se sente seguro, que foi aquilo que você colocou, né, inicialmente, Uhum. todo o restante do trabalho vai sendo facilitado, né? Com certeza. Bom, você falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre a questão dos nados, Josária. A seu ver, qual seria o melhor nado para a gente poder iniciar com os adultos e idosos? Então, essa questão dos nados, cada país inicia com um nado diferente, né? Alguns iniciam com o peito, né? Com Aham. a justificativa de que a recuperação é frontal, dos braços, de forma simultânea, a respiração é mais facilitada. Mas, por outro lado, tem a crítica da pernada e da coordenação de pernada com a braçada, que é mais difícil, né? Outros começam com o nado crawl. E o Langendorf ainda aposta que o ideal seria utilizar o costas, Sim. né? Você colocou
nas questões que vocês tinham elaborado sobre a questão da lesão também, né? Uhum. Que seria ideal levando em consideração esse processo né, essa frequência de lesão de ombro que existe nos nadadores, né? Então, em relação a esses nados, para idosos, eu iniciaria ou com peito ou com costas, em função dessa demanda menor do peito, né, na demanda articular, né, de estresse, de tração no manguito. Mas o costas também traz benefícios nesse sentido de não ficar com o rosto na água, talvez se o aluno tenha alguma dificuldade nesse sentido, talvez ele tenha algum conforto nesse iniciar por esse nado, né? Acho que um dos dois. Com crawl eu não iniciaria, devido à Já a lesão, né? sobrecarga, né, no manguito. Então, demanda uma técnica muito mais apurada para não sobrecarregar, né? Uhum. E se a gente for pensar, né, em termos de motivação, eu acho que a gente também tem que levar isso em consideração, né? Muitas vezes a gente começa por um nado, mas é um nado que o aluno está apresentando uma extrema dificuldade de evoluir. Por que não trabalhar, né, outros nados juntos, no sentido de motivar? Porque às vezes se eu fico ali no crawl e ele não evolui, né, é bem aquele pensamento que você mesmo falou, né? Eu não tenho aptidão para isso, eu vou largar a natação, né? E quando ele de repente experimenta um outro nado que, a nosso ver, talvez fosse mais complexo, ele consegue fazer e se sente, né, motivado na aula, né? De não, ó, esse eu tenho facilidade, esse eu evoluí, né? E também, assim, a natação a gente tem que ter ciência de que os movimentos eles são aprendidos simultaneamente, né? É lógico que alguns serão aprendidos mais rápido do que os outros, mas vários movimentos são aprendidos, né? E é isso, sim, algum deles, você vê que ele tem uma facilidade maior, acho que tem que investir no que está dando sucesso para ele, né? Que é muito importante. Falando ainda dessa questão, né, da motivação, né, como que você acha que os alunos se mantêm motivados, né, na aula de aprendizagem aí da natação, os adultos e idosos? Porque com a criança a gente vê que trabalho lúdico, né, o brincar, e muitas vezes ela está ali não para aprender o nado, mas, né, pelo ambiente da aula. E para o adulto e para o idoso, em que a parte lúdica ela é pouco, né, investida, digamos assim. A motivação, ela está atrelada, né, a motivação intrínseca, que é o que faz a gente querer praticar, a 3 necessidades psicológicas básicas, que é a de autonomia, de competência e de pertencimento. Todas as vezes que a gente atende essas necessidades básicas, tende a aumentar os níveis de motivação. Então, com relação à autonomia, por exemplo, dar ao aluno oportunidades de tomar decisões em relação à prática, né? Quando ele quer feedback, quando ele quer uma demonstração sobre alguma tarefa, dá a possibilidade de escolhas com relação à tarefa, de usar ou não o equipamento, por exemplo. Tudo isso trabalha essa questão da autonomia. A questão da competência, né? Acho que está muito atrelada à questão do desafiabilidade. Quando eu proponho uma tarefa condizente com a capacidade física, né, e com o nível de aprendizagem daquele aluno, e ele tem sucesso, eu estou favorecendo com que ele aumente essa percepção de autoeficácia, né, essa percepção de que eu sou competente para fazer aquela tarefa. Isso aumenta a motivação, né? E de pertencimento, que é essa relação que o aluno tem com o professor, né, de sentir que o professor está preocupado, que tem carinho por ele, que está levando em consideração todos os sentimentos, as experiências dele, e a relação com os alunos, né, trabalhar talvez com algumas atividades em grupos, né, embora a natação seja uma modalidade individual, em algumas situações é possível. Então, tentar satisfazer essas necessidades, com certeza, para aumentar os níveis de motivação. Nino, quero mandar um abraço para você. Que honra ter você aqui na nossa live. O programa Água aqui vai ficar, né, em êxtase. Bom, agora eu vou para um outro lado. Ô, Josara, a gente falou sobre a questão da motivação,
né? Mas e a questão da ansiedade daqueles alunos, principalmente, a gente vê que a natação ela está atrelada à propulsão, né? Se imagina aquele aluno que está aprendendo, ele quer sair do lugar, ele quer chegar até o outro lado da piscina, de preferência sem colocar o pé no chão, né? E a gente tem alguns alunos, principalmente os adultos e idosos, que muitas vezes não conseguem fazer a propulsão, seja de braço ou de perna, né, e apresentam uma ansiedade mais elevada. Como que a gente pode, né, contornar isso? Então, essa ansiedade, ela está atrelada nessa percepção que o aluno tem sobre a capacidade dele executar aquele movimento, né? Ele está num ambiente em que, propositalmente ou não, ele está sendo avaliado, né? Ele tem uma ansiedade com relação àquilo. Então, quando você dá para ele, você tenta estimular nele essa percepção de que ele é competente, tende a diminuir esses níveis de ansiedade, né? Tem estudos que mostram, por exemplo, que quando você vira para o aluno e dá para ele, antes da prática, fala para ele, por exemplo, ou, não, no caso, antes da prática, você virar para ele e falar que os colegas dele, né, o grupo dele, por exemplo, outros idosos, foram bem-sucedidos naquela atividade, eles tendem a aprender melhor, né? Porque eles veem que pessoas como eles foram capazes de aprender. Isso reduz um pouco dessa ansiedade e faz com que eles aprendam melhor, né? E após a prática, né, como feedback, você dizer para eles que eles desempenharam acima da média, mesmo que isso não seja verdade, isso também faz com que eles se sintam mais capazes, reduz essa ansiedade, esse medo de receber um feedback do professor e, consequentemente, faz com que ele aprenda melhor, né? Então, assim, o comportamento motor, ele envolve várias questões, né? Envolve a questão motora, afetiva, cognitiva, social, né? Então, está num grupo, né? Ser ameaçado, sente vergonha de não saber uma determinada habilidade, né? Esse estereótipo está ameaçado. Ele mesmo já tem uma percepção de que ele não é capaz de fazer aquela atividade por conta do que ele entende como envelhecimento, né? De tudo que aquilo que o envelhecimento traz. Então, tentar trabalhar nele essa percepção com relação à atividade, de que ele é capaz, de que ele foi melhor do que ele está imaginando, tentar reduzir esses níveis de ansiedade, né? Porque eu acho que não adianta você tratar o produto final, que é o problema que ele está tendo com a prática, naquele movimento em si, se a causa está lá atrás, né? Com uma questão talvez emocional e como que ele percebe a capacidade dele, né? Então, talvez... o Amaury aí também, um prazer, Amaury, estar aqui na nossa live. O Amaury, né, um grande técnico aí do Brasil, ele coloca, né, que a maior superação, que a motivação maior é quando esse aluno se supera, né? Então, exatamente, muitas vezes a avaliação dele é muito pragmática, é muito momentânea, ele não relembra, né, há 3 semanas atrás, ou quando ele entrou na natação como ele estava, e olha como você estava agora, né? Eu vivencio isso muito até lá na graduação, né? Os meus alunos, quando vão fazer a disciplina de aquáticas e que não sabem nadar, eles ficam ansiosos. Nossa, professora, mas eu não saí do lugar. Eu falei, saiu, olha para trás, né? Você começou lá da borda, agora você está aqui, né? Pode não estar a 15 metros, a 10 metros, mas você andou 1 metro, então você saiu do lugar. Né? Então, acho que nessas pequenas avaliações, esses pequenos apontamentos, né, mostrar pequenas superações, não precisa ser, né, bater o recorde mundial numa primeira tentativa, mas, né, vamos ali no pouco a pouco, né, justamente valorizando, sentido, como você disse. Exatamente, e nesse sentido as avaliações são muito importantes, né, de mostrar periodicamente para aquele aluno o quanto ele evoluiu. Né, ainda que sejam avaliações qualitativas, até com imagens mesmo dele desempenhando, eu acho que isso é extremamente positivo. Identificar e lembrar do quanto evoluiu de um período para o outro, né? Sim.
Bom, indo agora para os alunos que já estão no nível de aprendizado um pouco mais avançado, né? Como corrigir aqueles erros que já estão tão automatizados? Né? Eu vejo principalmente aqueles alunos que chegam sabendo nadar, entre aspas, né? Que nunca fizeram uma aula de natação, meio que aprenderam vendo alguém, né? De forma meio autodidata. E como fazer essa correção desses erros que já estão tão automatizados? Não é fácil, né? Quando automatiza um movimento errado, é uma situação muito difícil. Principalmente quando ele chega num nível de automatização que ele quase está automático, né? Então, você vai ter que voltar com esse movimento para controle consciente, vamos dizer assim, né? Fazer com que esse aluno tenha dar instrução de foco interno, por exemplo, fazer com que ele observe aquele movimento, fracionar novamente essa atividade para tentar dar um foco maior nesses pontos que são mais problemáticos, mas não é fácil. Por isso que é tão importante aprender certo, porque automatizou, registrou na memória, né? Você fez ali um programa motor para aquele movimento errado. É complicado. Mas muita prática, ter muita Eu consciência. brinco que quando chegava um aluno para mim, eu sei nadar mais ou menos. Eu preferia aquele que falava assim, eu não sei nada, vamos começar do zero. Esse é muito mais fácil de trabalhar do que pegar alguém que vem com esses vícios, né? E eu acho que também, assim, ele precisa conhecer o corpo dele dentro da água, né? Primeiro, até para poder ter melhores referências, entender muitas vezes que erro é esse. Que muitas vezes ele não consegue visualizar isso, né? Eu falo que a forma de correção somente verbal, para esse público é difícil conseguir avançar. Né? Precisa ter uma referência, né? Um exercício que efetivamente promova aquele movimento correto. Porque você fala, seu braço está muito alto ou seu braço está muito baixo, isso é muito relativo. Você dizer isso para um atleta que domina o movimento, ele ainda consegue chegar num padrão ideal. Mas para esse aluno que não tem muita noção, é complicado a gente, né, ficar só na instrução verbal. Né? Aliás, na correção verbal, né? E tem que estimular sempre nos alunos, seja em qualquer nível, em qualquer idade, essa análise do feedback intrínseco, né? Muitas das vezes os professores ficam dando tanto feedback extrínseco, né? Dando instrução, falando como que ele executou, que ele acaba inibindo essa autoavaliação. Né? Aí chega nessa condição de que o aluno ele executa, mas ele não sabe como ele está executando, né? Num nível em que ele já deveria ter consciência disso. Porque na iniciação a gente sabe que não tem. Né? Ele demora um tempo para poder fazer essa avaliação, mas no movimento automatizado ele já tem que ser capaz de fazer. Né? Mas quando isso não foi trabalhado, fica difícil, né? Lá na frente. Bom, foi feita uma pergunta também, Josária, a respeito, né, na nossa postura enquanto professor, né? Qual seria a melhor forma para poder demonstrar os movimentos, né, para poder instruir, já que na maioria das vezes o professor, né, nas aulas de natação para adultos e idosos, ele está fora da piscina. Não é como na natação infantil, que ele passa mais tempo dentro da piscina, né? Qual seria a melhor maneira da gente conseguir explicar, né, demonstrar ali aquele movimento de forma mais eficiente? Então, a demonstração na natação ela é essencial, né? Como você acabou de colocar. Eu acho que isso para qualquer nível. É lógico que quanto mais iniciante, ele precisa de maior frequência dessas instruções, né? Seja verbal ou visual. À medida em que ele vai, né, melhorando o seu nível de aprendizagem, ele vai ficando mais independente dessas informações, né? Mas fora da água eu não vejo isso como um prejuízo em relação a estar dentro da água. Ao contrário, porque estar dentro da água você ainda tem o movimento da água ali enquanto a pessoa está executando o movimento, isso atrapalha inclusive a visualização. Mas fora da água,
essa perspectiva em que o professor está fornecendo essa informação visual, né, tem que ser útil para o aluno. Né? Não adianta o professor estar numa posição totalmente diferente do que o aluno está dentro da água, desempenhando um movimento e algumas das vezes até incorreto, que o aluno não vai entender. Né? Então, eu acho importante, talvez, depende muito do movimento que está sendo executado, mas dar informações verbal junto com a demonstração, né, demonstrar talvez de lado, de costas, né, numa posição que o aluno consiga entender, dependendo do movimento que ele está demonstrando. E também fornecer modelos, né, com imagens, por exemplo, até modelos de atletas ou modelos de outras pessoas que estão desempenhando bem aquela tarefa. Acho que tem várias possibilidades de fazer isso, né? Eu acho que todo professor de natação já passou por isso, né? Ele vai pedir para fazer uma pernada de peito e aí do lado de fora a gente movimenta só uma perna e o aluno sai fazendo só com uma perna. Né? Então, essa junção, né, como você disse, da instrução verbal mais a visual, né? Porque senão ele imita o que ele está vendo, né? É complicado. E muitas das vezes a gente vê na beira das piscinas aí as demonstrações erradas da técnica, né? Isso o professor tem que estar bem atento com relação a essas questões. Se não sabe demonstrar corretamente, fornecer um modelo de uma outra pessoa traz mais benefícios, né? Veio uma pergunta agora aqui do Júlio. Ele pergunta, né? Aprimorar a técnica e respeitar o estilo do aluno, né? Qual que é a opinião? Qual que é a nossa, né? No caso, ele perguntou até para mim, mas... Assim, todo aluno vai ter a sua forma de executar o movimento, né? Eu acho que isso é inerente. Nem adianta você tentar buscar um modelo que normalmente está vinculado a um modelo de alto rendimento, né? Tem, sim, um estilo próprio de movimentação. Mas também existe uma técnica que é eficiente e também que é mais segura em termos de lesões, por exemplo, né? Erros técnicos pode propiciar o desenvolvimento de uma lesão, como ocorre no ombro em muitos nadadores, por exemplo. Então, acho que tem que dosar essas duas coisas, né? Tem um padrão técnico, né? Que deve ser ideal, vamos dizer assim, mas respeitando, na medida do possível, aquelas características que são próprias do aluno, né? Sem tentar copiar um modelo do alto rendimento, né? E até eu falo, né, que assim, o nado, ele é universal, né? Mas a técnica, o estilo, ele é individual. Né? Cada um tem um tamanho de braço, cada um tem uma estatura, uma envergadura, um percentual de gordura e de massa magra, enfim. Né? Então, muitas vezes a gente também fica muito fixo naquele modelo, né? O modelo ele não é igual para todos os atletas de alto rendimento, né? Muitas vezes você coloca dois nadadores nadando diferente, mas que tem o tempo muito parecido. Né? Exatamente. Então, eu acho que também deixar isso claro para o aluno é importante. Né? Eu falo que, assim, aquele aluno que está nadando por lazer, por saúde, né, tem determinados tipos de erros que não atrapalham, né, que não comprometem, que não vão gerar lesão, não vão aumentar o gasto dele energético para poder fazer a aula também. Né? Então, eu acho que isso precisa ser respeitado. E sem contar que tem aluno que não gosta de ser corrigido. Né? A gente tem aqueles alunos que eles querem aprender, ou está deslocando, então, né, para ele está o suficiente. Eu acho que isso também a gente precisa respeitar no aluno, né? Sim, com certeza. Não dá para ser essa cópia, não. Tem que ter uma flexibilidade, né? Uma individualidade, né? Sim. Chegou mais uma pergunta aqui, Josária, do Nuno. Nos idosos, quais são as lesões mais comuns e quais as contraindicações técnicas? Então, os estudos não mostram a associação entre lesões no ombro, por exemplo, com a idade. Né? Não existe essa relação
em que o idoso ele tem mais predisposição. Na verdade, a lesão ela está relacionada a uma lesão prévia, né, que o indivíduo já tem aquela articulação com algum problema prévio, frouxidão e instabilidade, né, desequilíbrio de força, tudo isso propicia lesão. E principalmente é o overuse, né, que é o excesso de treinamento. É isso que vai favorecer lesões nos idosos e em qualquer pessoa, né? Então, acho que cabe nesse sentido se preocupar com outras questões, né? Com volume de treinamento, com frequência de treinamento, descanso adequado, né? O idoso ele demanda um tempo maior de recuperação em relação ao indivíduo jovem. Mesclar os nados durante a prática, porque cada um vai ter uma solicitação muscular diferente. Então, quando você mescla, você tira esse excesso de demanda na determinada musculatura, por exemplo, né? Trabalhar fortalecimento fora da piscina pode trazer benefícios, né? Exercícios de mobilidade. Eu acho que é basicamente nesse sentido, né? Trabalhar nessas questões que irão minimizar esse risco de lesão. E quando já existe alguma coisa ali, trabalhar até aquele limiar de dor, né? Não exceder aquilo ali, né? Diminuir drasticamente o volume até que o praticante se recupere daquela lesão, né? Acho que é muito por aí. E até assim, eu complemento a sua fala com a questão também, por exemplo, de equilíbrio muscular no sentido de respiração bilateral, né? Se ele vai fazer uma virada simples, que ele faça para os dois lados, né? Eu já tive casos de alunos que desenvolveram hérnia de disco, né? Por conta de respirar só para um lado, fazendo aquela respiração 1 para 1, e assim, era aluno que treinava todos os dias, de segunda a sexta, e assim, já tinha 3 anos que estava ali na natação comigo, mas embora a gente tivesse pedido, orientado, ele só respirava para um lado, ele fazia só a virada para um lado. Claro que não foi isso, né, especificamente, que causou, mas provavelmente outros hábitos diários que ele já tinha, né, postura para sentar, para dormir, que a natação acabou sendo uma válvula de escape. Então, muitas vezes a gente pensar que a natação não lesiona nesse nível de aprendizado, né, nesse nível não de alto rendimento, mas, né, a gente precisa ter cuidado sim, né? Com certeza. Isso em qualquer nível, né? Se aquele esforço não estiver condizente com a capacidade de recuperação daquele indivíduo, ele vai ter algum comprometimento nesse sentido. Né, em qualquer idade. Sim, até porque a gente tem, né, alguns estudos que mostram a questão de desvios posturais causados pela prática daquele nado excessivo. Então, como você falou, variar os nados é muito importante, senão a gente acentua um determinado desvio postural que com certeza vai ser, né, prejudicial para esse aluno, né? Então ele vai em busca de saúde, de bem-estar e acaba, né, doente, né, com volta lesão. Com um monte de coisa, José, pode completar. Não é o objetivo, né? Não, de jeito nenhum. Chegou mais uma pergunta aqui. Inclusive, pessoal, quem quiser fazer pergunta, aproveita que a gente já está indo, né, para o finalzinho da live, senão não dá tempo. O Otávio pergunta, né, qual seria a estratégia para utilizar com um aluno que tem dificuldade de flutuação? Acho que tem que trabalhar nele a consciência do movimento, trabalhar a questão respiratória, né? Quando que ele vai flutuar melhor, né? Se ele está com o pulmão cheio, se ele está com o pulmão vazio. Esse relaxamento na água. Porque se ele não estiver relaxado, se ele estiver com medo, estiver todo contraído, ele não vai flutuar. Né? Eu acho que tem que trabalhar essa questão de relaxamento, de controle dessa respiração, né? Acho que é bem por aí. E eu vejo também uma outra alternativa que costuma funcionar para esses alunos é fazer a flutuação dinâmica, né, com um deslize. Então ele impulsiona, né, faz a posição de flutuação, porque aí a coluna da água também vai ajudar, né, a sustentação do corpo. Porque às vezes ele de forma estática tentar flutuar, ele não consegue.
né? E aí ele fica ali desanimado, desmotivado, porque ai, não consigo flutuar, eu afundo. E quando a gente pede para ele tentar fazer de forma dinâmica, claro que a gente sabe que ele tem a dificuldade, é fato, né? Mas na forma dinâmica ele consegue. E aí é aquilo que você colocou no início, né? Da superação. Então ele se sente valorizado. Falou, ó, finalmente eu consegui flutuar, por mais que seja ali 5 segundos, né? Mas ele se mantém numa posição de E tem outras flutuação. estratégias, assim, testar também várias posições do corpo, né? Um corpo mais estendido, para ele experimentando o que que funciona também. Eu acho que é muito importante em qualquer nível, em qualquer idade, é trabalhar essa conscientização, né? O porquê determinadas coisas funcionam e outras não. Né? Eu acho que eles têm que experimentar situações, né? Até atividades em duplas, por exemplo, né? Um ajuda o outro. Eu acho que tem várias questões que podem ser trabalhadas nesse sentido, né? Eu acho que assim, ó, variar ao máximo as possibilidades, né? Muitas vezes a gente fica ali naquela receita de bolo, né? De flutua agrupado, flutua estendido, não conseguiu, então vamos passar para outro conteúdo. Não, vamos vivenciar de outras formas, né? Exatamente. Vamos usar um material, às vezes, flutuante inicialmente, né? Para esse aluno, pelo menos, se sentir mais à vontade, mudar uma referência, enfim, né? Eu acho que isso, com Um certeza, formateio, talvez, né? Uma possibilidade de sim. algumas coisas. Né? Então, eu acho que assim, é mudar a estratégia. Não é um aluno que. Eu falo que assim, o aluno só não consegue quando a gente já esgotou todas as possibilidades, né? Mas ainda assim eu acho que existe. Né? De alguma forma ele vai Existe, conseguir com realizar aquilo certeza. ali, né? E é interessante que Eu, ele tem a possibilidade de buscar essas estratégias também, né? Ele sim. experimentar isso. Né? Assim. E outra coisa que eu vejo também é muitas vezes a gente dá um tempo daquela habilidade. Né? Eu tive um aluno que teve uma dificuldade enorme para trabalhar a pernada de peito. Né? O pé não ficava em dorsiflexão de jeito nenhum. Eu fiz todos os educativos, pus chinelo no pé, enfim. E aí um dia eu falei para ele, falei, Luiz, vamos desencanar desse nado peito, vamos começar a trabalhar o borboleta, outros nados. E ficamos um tempão. Fazia um ou outro exercício de peito só para... E um belo dia ele saiu fazendo a pernada, do nada. Eu ainda brinquei com ele, falei, você estava me enganando, né? Você me fez esgotar todos os meus exercícios e deu um insight, né? Foi o tempo dele, foi o momento dele. Então, às vezes, a gente ficar também, né, tentando esgotar aquilo ali, é maçante para o aluno, Gera né? É ansiedade, eu cansativo. acho que é pior, né? Porque ele E fica se quando, de repente, cobrando a para gente... fazer, e quanto maior a cobrança, pior. Né? Pior, né? Com certeza. Então, acho que Uma também que- pode ser uma estratégia. Sim, sim. Uma questão também que, né, já foi demonstrado que é benéfico e a natação utiliza muito é instruções com analogias, né? De Uhum, pernada de golfinho no borboleta, né? Tentar mostrar para uhum. eles alguma coisa que ele está mais familiarizado, né? Tentar fazer com que ele retome aquele conceito que ele tem, né? Que ele já conhece para tentar transferir para uma habilidade que é nova, né? Isso também Sim, isso ajuda. facilita. Bom, chegou uma pergunta do Júlio aqui, né? Aquele já está levando para a questão, né, dos nadadores iniciantes e que pretendem iniciar a vida competitiva, né, na natação master, que a gente também tem, né, entre o público Sim, sim, idoso sim. e de adulto, esses nadadores que nunca competiram e que resolvem, né, começar a participar de alguns eventos. Né? Qual seria a frequência semanal sugerida? Foi a pergunta do Aí, Júlio aqui agora. isso depende muito do que ele está acostumado a fazer, né? Tem que haver uma progressão adequada em termos de, né, como, vamos supor que ele está acostumado na aprendizagem a fazer 2 vezes por semana. De repente, ele não pode passar para 4, 5. Isso tem que ser progressivo. Ele vai aumentando essa frequência de acordo com o que ele for ganhando condicionamento físico, né? For melhorando todas essas capacidades físicas porque não pode ser abrupto, né? Aí eu resolvi competir, da agora para frente vou treinar todos os dias, né? Principalmente
no indivíduo de maior idade, vamos dizer assim, um idoso, que ele requer mais recuperação entre uma sessão e outra, né? Esse processo todo é lentificado, então tem que se preocupar com a progressão, né? Antes de pensar num número mágico em termos de frequência, né? Sim. Eu acho que até assim, não é a natação master é bem diferente da natação do alto rendimento, né? Então não é porque ele vai começar a competir que ele tem que aumentar intensidade, volume de treino, né? Ele vai começar a competir com o que ele tem, né? De condição. Claro que você não vai colocar um aluno ali que nem aprendeu a flutuar ainda para competir, né? Mas à medida que ele consegue nadar, a metragem, né, da prova, por exemplo, ele vai competir naquelas condições e posteriormente a gente vai, né, implementando a questão do treinamento esportivo, né, as variáveis para que haja uma melhora de performance, né? Sim, com certeza. Bom, veio uma pergunta polêmica agora do Marcelo, né? Idosos, melhor natação ou hidroginástica? Eu sou a favor da natação. Com certeza. Eu acho que a natação traz mais benefícios. No meu ponto de vista, eu entendo pouco de hidroginástica, mas acho que a natação bem conduzida tem o potencial de trazer muitos benefícios. Mas Assim, isso também depende da condução da hidroginástica, né? A hidroginástica também pode trazer, né? Dependendo de como essa aula for montada. Aí acho que está na questão de como que está organizada as duas práticas, né? E eu até acho que, assim, se trabalha também alguns aspectos, algumas variáveis um pouco diferentes, né? Se a gente for pensar pelo quesito de desenvolvimento, né, muscular, a hidroginástica tem mais potencialidade do que a natação, né? A natação a gente vai ter uma limitação maior, até por conta de carga, enfim. Em compensação, a parte cardio, né? A gente sabe que a natação, a parte respiratória, ela vai otimizar um pouco mais. Então, assim, eu acredito que vai da motivação do aluno, né? Eu acho que tudo que a gente faz, que a gente gosta, é o melhor, né? Eu até brincava com as mães dos meus alunos crianças que queriam jogar futebol, mas a mãe queria que fosse para natação. Eu falei, deixa ele jogar futebol, né? Vai fazer muito mais benefício do que ele ficar enrolando na aula de natação, né? Então acho que vale para qualquer idade, né? Com certeza. A atividade boa é aquela que a gente faz, né? E a gente só consegue se manter realizando se existe motivação, com certeza. Sim, vai ser aquela que, né, traz prazer. E até vieram alguns comentários aqui, né, que a hidro tem aquele rótulo de ser uma atividade mais leve, né? E aí é aquilo que você falou, depende de como a aula é conduzida, né? Porque é um exercício físico como qualquer outro que a gente vai trabalhar em intensidades baixas, médias ou altas, né? Então... Sim, tem o potencial de ser uma atividade intensa, mais intensa, com certeza, né? E a natação também, a gente tem que entender que para que essa atividade traga benefício do ponto de vista cardiorrespiratório, né? Todas essas adaptações que a gente deseja, o indivíduo tem que estar de fato nadando. Né? Se ele está muito na iniciação, isso não vai acontecer. Bom, pessoal, infelizmente a gente está finalizando agora, chegou nossos finalmente. Josário, eu quero te agradecer muito por esse momento, foi super legal, né? Nós aprendemos um pouquinho mais, né, dessa questão toda, né, esse público idoso e adulto. Então, o Aqua aqui está de portas abertas, tá? E muito obrigada pela sua participação. Ai, Aline, eu que agradeço, né? Eu tenho uma admiração profunda pelo trabalho de vocês. Para vocês, dentro de uma universidade, realizar um trabalho que atende tantas pessoas, né? Quando você esteve aqui e comentou sobre o projeto, né? Eu fiz o seu curso aqui, eu fiquei encantada, né? Porque vocês atendem o dia inteiro, né? Aí tem comunidade está muito bem servida. Então, só te agradeço pela oportunidade de conversar com você sobre esse assunto, sendo você uma referência para nós. Obrigada, então, imagina. Só gratidão. Pessoal que esteve com a gente aí, muito obrigada aí pela audiência aí, pelas perguntas, né, que só engrandecem aqui o nosso bate-papo.
Obrigada e até uma próxima live aí do APA. Tá bom? Boa noite para todo mundo, pessoal. Obrigada. Boa noite, pessoal. Ah, e um beijo Obrigada. para a Mi. A Mi, minha amiga, foi professora aqui da UFTM, nos prestigiou e também uma grande referência da Ah, que ginástica, legal. professora lá da USP. Um beijão, Mi. Que legal. É um prazer. Tchau, tchau, pessoal. Até. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.